Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais uma entrevista especial, conteúdo exclusivo Gazeta, continuando a nossa série com as prefeitas tocantinenses, mostrando que sim, política é coisa de mulher e que sim, há gestões aí desafiadoras, mas também muito bem conduzidas aí por mulheres aqui no Tocantins. Hoje nós vamos falar lá da primeira capital do Tocantins, Miracema. Um abraço aí para todos os leitores de Miracema. A gente tem uma audiência muito boa em Miracema e hoje nós vamos falar aqui com ela que é enfermeira, policial militar e que está aí na sua primeira experiência como gestora pública, que é a prefeita da cidade, Camila Fernandes. Camila, tudo bem? Olá, Maju, tudo bem? É um prazer hoje estar aqui participando do seu programa. Me sinto muito lisonjeada por essa abertura que você me deu hoje. Bacana, fico feliz. Você é uma gestora que está aí na sua primeira experiência, né, como prefeita, mas eu consigo ver, Camila, eu te entrevistava na época da campanha de 2020 e hoje eu consigo ver como que você evoluiu muito, né? Inclusive, antes você gostava de falar que era tímida, hoje eu consigo ver que, na verdade, você já está ali no ritmo, né, de gestão. Até porque você era enfermeira, policial, entrou na política e conseguiu absorver o processo político. Assim, eu consigo ver esse desenvolvimento em você. Então, Maju, eu ainda continuo uma pessoa tímida, mas graças a Deus eu realmente consegui ter uma evolução nesse processo político, né? Eu digo que foi um grande aprendizado para a minha vida. Uhum. Agora, 3 anos e 3 meses depois da eleição, o que mudou na Camila, lá de 2020, que decidiu colocar o nome para disputar, e a Camila prefeita hoje? Eu digo que essa mudança, ela veio desde a parte interior minha, né? Eu Sim. digo que quando você conheceu a Camila de 3 anos e meio atrás, uma pessoa tímida, eu digo anônima, porque poucos sabiam realmente quem era a Camila Fernandes. E depois que eu entrei para a política, consegui evoluir, né? Eu digo que em todos os sentidos. Eu digo que foi um aprendizado para a minha vida, Maju. Bacana. Com certeza, eu cresci, sem dúvida, 100%, 200% no meu aprendizado do dia a dia. E uma curiosidade minha, prefeita, quem é Camila Fernandes? Às vezes a gente conhece agora só a prefeita, mas sei que você é de 2 irmãos, sua família é raiz de lá, ali da região, né? Mas quem é Camila Fernandes? Qual a sua trajetória até chegar ali no cargo de prefeita? Então, eu sou Camila Fernandes, de Araújo, tenho 43 anos, sou a filha caçula dos 10 filhos de José Gomes de Araújo e de Helena Fernandes de Araújo. Sou técnica em enfermagem, enfermeira, né, subtenente do quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins e agora eu sou prefeita de Miracema. Digo que a mesma menina que veio lá do interior, de 2 irmãos, com grandes sonhos, objetivos, de ir para uma cidade maior e conquistar seus sonhos. Uhum. Então, eu me considero uma mulher forte, destemida, corajosa, e hoje estou aqui, nessa grande missão, que é administrar um município. Falando em missão, Camila, isso que vocês, mulheres que estão na política e que são prefeitas, têm que continuar todo dia provando 2, 3 vezes que são capazes. E eu acredito, como jornalista que acompanha o processo político no Estado, que talvez você tenha uma das prefeitas que foi mais subestimada, foi você. Sim. Você entrou na política numa circunstância de viuvez, num sentimento de comoção popular, e talvez por isso as pessoas, assim, será que vai dar conta, será que não? Você acredita que hoje você derrubou esse estigma que muitos tinham de que será que vai dar conta, será que vai conseguir? Você conseguiu quebrar esses estereótipos que alguns tinham contra você? Maju, eu digo que quebrar, totalmente a gente não consegue quebrar, né? Uhum. Nós, mulheres, nós passamos por momentos muito, eu digo que desagradáveis na nossa trajetória, em todos os sentidos. Mas, desde o momento que eu tomei a decisão e entrar para esse processo político, para mim já foi uma quebra de barreiras enorme. Sim. Né? Eu digo que foi uma conquista e eu vejo que quando as pessoas desmerecem as mulheres, né? Uhum. Elas tratam as mulheres como se fosse, eu vou usar um termo até chulo, pejorativo, né? Como se a mulher fosse um objeto, às vezes. Uhum. E nós não, nós temos o nosso espaço em todo o território e eu digo que a minha decisão em me
manifestar politicamente, não só por causa da viuvez, né, porque foi um processo que a gente não pode negar, um processo que eu passei. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Sim, fica à Até vontade. eu fico emocionada, Fica à vontade, mas perfeita. eu preciso falar. Sim. Desde quando eu comecei a namorar com Moisés, foi um relacionamento de longa data e nós nunca imaginávamos que iríamos entrar para a política. O Moisés tinha uma brincadeira que só os mais íntimos conheciam. Ele gostava sempre de brincar, ele tinha um banquinho lá na casa dele, e eu lembro sempre quando ele descia do escritório, no final da tarde, ele, antes de tomar banho para ir para a faculdade, ele subia naquele banquinho e falava assim, gostava de brincar com a dona Jacira, que era a senhora que ele morava na casa. E ele falava assim, no dia que eu for prefeito dessa cidade, eu vou fazer isso, aquilo, mas brincando. Só que, com o passar do tempo, na vivência dele de empresário, ele viu que Miracema precisava ter outros cuidados. E, a partir dali, ele idealizou uma campanha. Muitos não acreditavam no Moisés. Quem era Moisés? Né? Uma pessoa que não tinha nenhum envolvimento político, mas ele era político nato. Tudo que ele fazia, todos os movimentos dentro do escritório, tudo que ele fazia era voltado para a política, mas não a partidária. E quando ele tomou essa decisão, eu não nego para você, eu não queria. Por quê? Porque eu tinha no meu interior que nós não precisávamos de política para sobreviver. Eu tinha minha profissão, ele tinha a dele, a gente vivia muito bem, sem nenhum envolvimento partidário. E eu não gostava, mas quando eu vi a decisão dele de entrar, eu apoiei. Apoiei e eu digo que a minha entrada nesse movimento foi a partir daí. Entrei leiga, sem saber absolutamente nada. E eu lutei junto com ele durante 1 ano e 8 meses de gestão, onde ele fez acontecer diversas coisas que, para a população naquela época, era impossível, mas que ele conseguiu mostrar que era possível fazer e ele fez. E eu falo para você, naquele momento eu atuei como primeira-dama, atuei como secretária de assistência social, consegui deixar minha contribuição na secretaria na época. E quando tudo aconteceu, aquela tragédia aconteceu, eu passei a abominar a política. Não minto para você. Eu não queria ouvir, não queria receber ninguém que fosse ligado à política. Passou-se um tempo e esse desejo, na verdade, ele surgiu com as pessoas mais simples vindo me procurar. E foi a partir daí que eu decidi Dar continuidade ao legado. dar continuidade, porque eu também me senti responsável por tudo que ele colocou em cima de um palanque perante a sociedade. Então, Obrigada. muito bem. E eu abracei essa causa com muita garra. E determinação, eu digo, contrariando tudo e todos, sendo massacrada, sendo pisoteada. Agora, 3 anos e 3 meses depois, prefeita, foram muitos desafios,
mas também muita gente boa que te acompanhou nessa jornada e gente que chegou também. Hoje você conseguiu, você citou aí que era leiga, mas para quem era leiga, você conseguiu uma articulação assim inédita. Você conseguiu ter o apoio de senadores importantes, como a senadora Dorinha, o senador Eduardo Gomes, e costurar um apoio do governo, o deputado Newton Franco, que é seu aliado. Então, assim, hoje, nesse ano eleitoral, a gente consegue ver que você evoluiu bem politicamente. Essa costura política que você fez fortaleceu muito a sua caminhada à reeleição, né? Sim, a gente tem trabalhado nesse sentido. Eu digo que sem o apoio desses grandes líderes, talvez seria impossível administrar Miracema. Miracema que tem uma história linda, porque o Tocantins, né, a primeira capital foi sediada em Miracema e que foi esquecida durante aquele tempo. E eu digo que eu não estou aqui para falar de gestores e gestores que se passaram. Eu estou aqui para falar da minha gestão, do que a gente tem feito para melhorar a cidade. Certo. Mas, infelizmente, eu peguei Miracema em uma situação um pouco deplorável. E sem a ajuda desses grandes líderes, né, do senador Eduardo Gomes, da senadora Dorinha, do Newton Franco, deputado estadual, da ex-deputada federal Dulce Miranda, que foi uma grande parceira lá da nossa cidade. Sim. Sem essa ajuda, era impossível administrar, porque Miracema estava numa situação financeiramente instável. E, a partir dessa ajuda deles, eu consegui melhorar muitas coisas em Miracema, melhorar o patamar. E eu digo que nesse período hoje, de praticamente pré-campanha, onde a gente tem buscado essas parcerias, a importância desses líderes junto comigo, sem dúvida nenhuma, trará grandes benefícios para Miracema. Eu digo hoje que estamos numa conversa com o governo. Ele já se colocou à disposição para dar esse apoio. Então, a gente está aí em conversação para a gente fortalecer esse grupo. O nosso objetivo é melhorar Miracema. A gente está querendo fortalecer o grupo para isso, para que Miracema cresça ainda mais. Certo. Falando em gestão agora, prefeita, você conseguiu articular aí a efetivação de obras esperadas há 20 anos pela população, por exemplo, né? Hoje a gente tem vários canteiros de obras na cidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho aí da busca de recursos e da questão de conseguir obras históricas que eram aguardadas há muito tempo pela população, obras de pavimentação, por exemplo. Então, hoje nós estamos em fase praticamente de conclusão, falta poucas coisas, né, para terminar uma tão sonhada obra em Miracema, que é o asfalto, né, do setor universitário, que era uma região deplorável pela lama na época da chuva, poeira na época do calor, e que, graças ao senador Eduardo Gomes, ele colocou lá um recurso que a gente conseguiu trazer melhoria na infraestrutura para aquelas pessoas daquela região. Sim. Então, com fé em Deus, a gente vai entregar aí até o final de abril essa obra. Pode ser que demore um pouquinho por causa da chuva, mas já está em fase de conclusão. E era um sonho daquela população esperada por quase 40 anos. Então, para mim, é um privilégio enorme poder entregar essa obra para aquela comunidade. E em termos de investimentos para a cidade, outros benefícios, o que você destacaria aí da sua gestão, prefeita? Então, nós temos ali grandes investimentos, né? A gente já conseguiu concluir outras obras que já foram entregues durante a minha gestão. E o que tem mais que as pessoas mais esperam nesse momento e que a gente conseguiu um recurso muito bom, né, que a senadora Dorinha colocou, é também um recurso para repavimentação, onde a gente vai poder melhorar a infraestrutura das ruas, que estão com muitas danificações, muitos buracos, e que só um tapa-buraco simples não vai resolver, como não tem resolvido, e é um dos grandes gargalos lá de Miracema, mas que já está em fase também de licitação, e em breve a gente já vai dar essa nova ordem de serviço, que eu tenho certeza que vai ser um AMP assim, em Miracema. Com relação ao governo estadual, prefeita, o que vem sendo feito em parceria da prefeitura com o Estado hoje? Qual é a contribuição do Estado com Miracema hoje?
Maju, o Estado ele dá contribuição em todos os sentidos. Eu digo que a parceria Estado e município ela tem que ser contínua. Se não tiver essa parceria, é impossível ter um bom desenvolvimento, né, para as pessoas do município. E em todos os setores, as secretarias, a gente tem esse convívio. Né? E aí, como eu falei para você, a gente está nessa parceria com o governo e as coisas têm melhorado para Miracema, graças a Deus. Bacana. Relacionamento político com a Câmara, como é que anda lá? Como é que está o placar? Oposição, essa situação lá, prefeito? Essa situação, né, nós tivemos aí por 2 anos com a Câmara. Nessa última eleição, eu perdi... junto com os meus vereadores, né, da base, a gente perdeu a presidência e é assim, uma situação um pouco instável. Eu não gosto de mentir, né, a gente tenta conciliar o que dá certo, mas a minha intenção, Maju, é de todo o projeto, de todo o que a gente faz, que manda para lá, é pensando no bem-estar da população. Então, cabe a eles observar e dar o melhor, né? Aprovar ou não o que é melhor para a população. Eu não gosto de entrar em desavenças. Se eles têm algo contra mim, é deles, não é meu, né? Então eu deixo o que é deles de lá e fico com os meus aqui. Então não entro nessa desavença. Entendi. Prefeita, em termos administrativos e de gestão, qual que é o maior gargalo hoje que você tem hoje em Miracema lá? Na parte da gestão? É o financeiro. O meu maior gargalo hoje, Maju, é tentar manter o município, né, com pouco recurso. Hoje o município ele vive praticamente do FPM, né, e todo município sofre com essa questão. E a nossa arrecadação é muito pouca, arrecadação local. E isso interfere no desenvolvimento, no andamento dos projetos, né? Então, se não for essa parceria que a gente estava conversando com os parlamentares, fica inviável a gente manter o município em dias. Mas eu tenho feito isso com muito zelo, né? Tomando medidas drásticas, onde para muitos isso é ruim, mas para quem está lá no dia a dia, que conhece a realidade do que a gente vive, se não fosse essas medidas, a gente não estaria no patamar que nós estamos hoje. Então, foi realmente um trabalho de planejamento para que a gente pudesse, diante desse cenário financeiro, manter todas as atividades em dia, sendo desenvolvidas, né, em dias. Sei que ainda falta muito a melhorar, mas eu tenho certeza que sem essas mazelas que aconteceram no passado, a gente estaria numa melhor situação. Eu digo que hoje o meu maior gargalo é pagar alguns precatórios que eu já tenho pago desde 2021, que já chegam a quase 21 milhões, que todo esse dinheiro poderia ter sido revestido em investimentos, infraestrutura, maquinários, enfim, tudo de melhoria para a nossa cidade. Então, hoje, o meu maior gargalo é o financeiro. Entendi. Voltando para a parte política agora, prefeita, uma movimentação aí na última semana sua lá no Palácio, conversando com o governador, gerou assim uma questão. E aí, a prefeita vai para a União Brasil ou vai para o Republicanos? Lembrando que você está no MDB ainda até hoje, né? E aí, qual que é o veredito? União Brasil ou Republicanos? Maju, como eu falei para você, nós estamos conversando, né? Nós já tivemos uma reunião com a senadora Dorinha, com o governador do estado, o Vanderlei Barbosa. Teve também aí reuniões com o deputado Nilton Franco, com o senador também Eduardo Gomes. Então, nós somos um grupo. E nós estamos alinhando, fazendo esse alinhamento para ver aonde melhor seria eu ficar. Mas, independente de onde eu for ficar, se é com a professora Dorinha, se é com o nosso governador, se é no MDB, isso então vai tem uma possibilidade de ficar no MDB ainda? Isso é porque eu não posso deixar de falar no MDB, porque foi o partido que eu fui eleita, Verdade. foi o partido que eu escolhi, né? Por eu ser militar, eu não poderia ter escolhido antes, então eu escolhi na data da convenção. E eu tenho uma gratidão imensa pelo partido, então eu não posso deixar também de citar o partido,
A gente tem que fazer as coisas com muita transparência, com muita responsabilidade. E eu digo que, nesse momento, a gente está conversando. Entendi. E eu vejo grandes expectativas, né? Mas eu creio que até essas próximas semanas a gente já definirá. E, com certeza, se o governador quer nos apoiar, a gente vai receber de bom grado. Eu já fiquei muito feliz disso, porque é uma oportunidade, né, onde eu digo para você que a gente tem que somar. Somar e não dividir. A gente sabe que tem aliados. Tem que somar forças para um bem maior. Que é o bem da nossa cidade. Né? A gente sabe que tem aliados do governo que localmente, que lá em Miracema, não te apoiam, inclusive tem outros grupos. E quando vê essa informação de que o governador estaria com você, deu um baque assim, lá no cenário político, né? Foi um tabuleiro, mexeu o tabuleiro. Essa ida do governador para o seu palanque para te apoiar, na sua análise, ela mexe... Qual que é o efeito que vai dar nessa sua caminhada à reeleição? A chegada do governador como um apoiador? Não, com certeza é uma força muito grande. O apoio do governador, sem dúvida nenhuma, vem somar muito, muito mesmo. E é como eu te falei, eu estou feliz, nós estamos conversando e eu tenho certeza que em breve as coisas vão se alinhar. E claro que eu não poderia deixar de perguntar, deixei para o finalzinho, a gente quer saber. A gente sabe que a Miracema é a capital, né, de uma das principais festas aí abertas do norte do Brasil, que é o Miracaxi. E esse ano, mesmo sendo ano eleitoral, vai ter, né? Já vi um vídeo seu falando que vai ter, né? Sim, a gente tem preparado para fazer essa grande festa. É uma festa que é tradição lá em Miracema, é uma festa que vai já para 27 anos, né, de tradição. Sim. A maior micareta da região norte do Brasil. Então, nós não poderíamos deixar, por ser um ano eleitoral, de fazer essa festa. Né? Tradição, né? Movimento ao turismo, economia. Com certeza, é onde a economia do município mais se movimenta durante o ano. E sem contar que o povo já espera por essa data. Ano passado foi Léo Santana. Oh, meu Deus, quem que vai ser esse ano? Nossa, já dá para adiantar alguma coisinha aí? Ainda não, Maju, mas a gente em breve vai divulgar, né, as atrações. E vamos trabalhar para que as coisas fluam da melhor maneira e não deixar de fazer essa grande festa para a população. Que mês que vai ser? Junho? Julho. né? Dia 12, 13 e 14 de julho. 12, 13 e 14, né? E já deixo aqui o convite para vocês. Vão lá participar conosco. O Miracaxi é o principal evento da cidade, né? Chega com tudo. Mas é isso. Prefeita, agradecer você pela entrevista. Assim, antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta de cunho mais pessoal. São anos que você, que é a viúva, que os outros familiares, que a população de Miracema e que a população tocantinense aguarda essa resposta de quem matou ou quem mandou matar Moisés Acercon. Em que pé que está isso? Como é que é conviver com essa angústia da espera de desvendar aí esse caso? Maju, eu digo para você que até hoje, né, nós não temos a resposta para esse caso. Mas eu digo para vocês que o caso está andando. Tentaram parar o caso, mas não conseguiram. Quem tentou, prefeita? Mas, infelizmente, eu não posso falar sobre isso. Né? Mas tentaram... É segredo de justiça, né? Isso. Mas a gente tem lutado, a família, nós temos feito visitas à delegacia. A gente sabe aí que tem uma equipe investigando, nunca pararam de investigar. E eu digo para você que a minha esperança ela não acaba. Tem alguma suspeita de motivação política, prefeita, nesse crime? Maju, eu não gostaria mais de julgar. Né? É um caso que eu falo que eu entreguei para Deus e ele vai ser esclarecido. Só que eu digo para vocês que eu não deixo de buscar resposta. Né? Às vezes as pessoas perguntam, eu não sou de ficar em rede social falando, eu não sou de ficar dando entrevistas. Eu vejo que a gente tem que agir. E nós temos agido. A família ela não se cansa de lutar por respostas. E a polícia ela tem trabalhado, sim. A gente tem visto os avanços na investigação. E eu digo para você que eu ainda vou ver esse dia de chegar essa resposta e todos vão saber a verdade. Ok, a gente, como jornalismo,
investigativa aqui da Gazeta, também continuamos acompanhando esse caso, que é um dos casos aí mais emblemáticos que desafia a polícia do Tocantins. Então, para terminar, eu quero fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as minhas entrevistadas, Camila, para quebrar um pouco assim o clima. Qual é a mulher que te inspira na política e na vida? Quem que é a sua referência feminina? Sem dúvida, minha referência feminina, Maju, é minha mãe. Minha mãe, eu digo que lá de casa, ela foi uma inspiração para mim. Minha mãe Como é que é morreu, o nome dela? Helena. A dona Helena. Ela morreu muito jovem. Eu perdi minha mãe, eu tinha somente 17 anos. Nossa. E ela morreu jovem, com apenas 59 anos de idade. Mas minha mãe foi um exemplo de pessoa inigualável. Forte, destemida, brava, mas ao mesmo tempo muito humilde e dedicada. Dedicada à família, a ajudar pessoas. Então, para mim, é o meu maior exemplo de mulher. Coisa linda, bacana. Muito bom, prefeita. Muito obrigada por abrir um pouco para a gente da sua história. Eu sei que você é muito reservada, assim. Agradecer também a sua equipe, a Francine, todo mundo que nos ajudou aqui a gente conseguir concretizar essa entrevista. Desejar sucesso no seu trabalho como gestora. A gente sabe que a população precisa cada vez mais de benefícios em várias áreas e é obrigação das gestões, não só das femininas, mas de todas, fazer com que esses benefícios cheguem na ponta, né? Com obras, com serviços cada vez melhores. E a gente sabe da importância histórica que tem Miracema. E nossa torcida, enquanto Gazeta do Cerrado, é que Miracema se desenvolva cada dia mais, que a política não seja um processo de massacrar pessoas, mas de que a população escolha qual o melhor nome, que é melhor, sem esse processo de danificar a cidade, porque o que importa é o respeito, né? E que a democracia seja respeitada. Um abraço para você, muito obrigada. E você que está nos assistindo, se for de Miracema, um abraço. Miracema, Miracaxi está vindo aí, a prefeita já anunciou, nós vamos estar aí com certeza. E agradecer a você que nos acompanha diariamente aqui no nosso trabalho de jornalismo sério e comprometido com a população do Tocantins. Por hoje é só, e você já sabe, né? Você já sabe, está cansado de saber. Aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço, até a próxima.